quais outras regras que nós não estamos sabendo que eles estão exigindo, para a partir dali termos argumentos para questionar se elas são reais ou não, se ela configura um descumprimento ou é só uma estratégia do Banco do Brasil para poder negar a adesão a uma quantidade maior de egressos. Esta petição ainda não foi apreciada, nós já despachamos com o juiz faz uma semana, estamos na pendência aguardando o que ele vai decidir. Nós até já pedimos uma audiência de conciliação com o Banco do Brasil e com a CACI, para que essas questões sejam definidas, para que as pessoas não sejam surpreendidas com uma negativa aleatória do Banco do Brasil. Nós não vamos mencionar quais são essas negativas, né? Mas nós já sabemos de todas elas e vamos aguardar para que o Banco do Brasil confirme que eles estão negando pelos motivos que nós estamos sabendo que eles estão negando, para a gente questionar e discutir se isso está certo ou não. Além disso, nós estamos também já pedindo a execução da multa. A multa diária ela vai ser revertida para uma entidade, porque esta ação é uma ação civil pública e foi desta forma que foi decidida na sentença e confirmada em segundo grau pelo tribunal. Mas, de qualquer forma, nós vamos tentar outras medidas além desta multa para que a obrigação seja cumprida, porque este tempo só está beneficiando o Banco do Brasil e a CACI, e em prejuízo dos associados, dos egressos, porque cada dia mais para o Banco do Brasil é melhor e cada dia menos para os associados egressos é pior, né? Então é isso, nós aguardamos a manifestação, acredito que ainda este mês de agosto, para verificar quais serão os próximos passos, e nós vamos divulgar por meio da FACESP o que vai ser feito, o que deve ser feito, ou o que o Banco do Brasil vai nos apresentar dessa vez, porque da última vez os esclarecimentos não foram suficientes. Então é isso. Agora eu vou passar para a doutora Amanda, que vai comentar algumas dos questionamentos que nós temos recebido por meio do e-mail caciafacesp@inocente.com.br. Tá, doutora Amanda? Boa tarde a todos. Bom, eu tenho tido contato com alguns associados por telefone, por e-mail também, no caciafacesp@inocente.com.br. E muitas das dúvidas são similares, então nós reunimos aqui as principais para conversarmos um pouco, tentar esclarecer para a maior quantidade de pessoas, né? E se por acaso a sua dúvida não estiver sendo tratada aqui, for algo diferente do que nós reunimos, né, pedimos a gentileza então de encaminhar um e-mail com ela para esse endereço eletrônico que eu acabei de informar e que depois será novamente disponibilizado, para que a gente possa então esclarecer a sua dúvida de forma específica, porque alguns casos eles precisam ser analisados pontualmente, porque tem alguma peculiaridade, enfim, pode ser que não esteja aqui. Mas vamos lá. Algumas pessoas estão dizendo que o telefone cadastrado não é o mesmo que a pessoa tem hoje em dia, né? O associado mudou de telefone desde a época em que trabalhou no banco, ou que o seu cadastro foi efetuado há anos atrás, e quando ele faz a solicitação, ele tem que receber um SMS para o número cadastrado, e o número não condiz mais com o que ele utiliza. Para esses casos, o Banco do Brasil, quando disponibilizou o formulário, ele pediu para que essas pessoas se dirigissem às agências do Banco do Brasil e pedissem a atualização do telefone cadastrado. Então esse é o canal que deve ser utilizado, via fisicamente numa agência do Banco do Brasil, pedir a alteração do telefone cadastrado para que então o SMS chegue ao seu celular e consiga prosseguir com a solicitação. Então o telefone precisa estar atualizado. Uma dúvida muito comum também é porque a justificativa da negativa vem apenas escrito que não faz parte do público-alvo.
Então, como a doutora Líbia informou, nós noticiamos no processo, relacionamos alguns nomes para explicar que essas pessoas tiveram uma negativa genérica, assim como outras pessoas também, são muitos aqueles que receberam essa negativa. E estamos aguardando para entender do Banco do Brasil o que representa essa justificativa genérica. Por que o associado não tem direito, a pensionista não tem direito? O que aconteceu? Qual que é a justificativa real? Então, nós estamos aguardando esse posicionamento do juiz para entender melhor do Banco do Brasil o que está acontecendo com essa negativa genérica, que nós não vamos simplesmente concordar sem entender exatamente qual o motivo que ocasionou. Algumas pessoas também estão reclamando que o tempo de análise está muito grande, né? O correto seria o Banco do Brasil responder em até 30 dias positivamente ou não. E eles não estão fazendo isso, alguns procedimentos estão ficando parados, demoram para serem solucionados, ou eles dizem que mandaram para a CACI, tem que aguardar o retorno, enfim. Algumas pessoas estão com essa problemática. Nós também já informamos no processo todas essas questões tecnológicas envolvidas, todos esses problemas que as pessoas estão sofrendo por conta do sistema que foi disponibilizado, os erros frequentes que aparecem por lá. Então, tudo isso também é objeto da nossa manifestação que a doutora Líbia conversou com o juiz na última semana. Algumas pessoas estão dizendo que estão ativas e querem se aposentar. Como vai funcionar a partir de agora, né, para quem sair do banco? Essa é uma questão delicada, né, porque a pessoa ela tem que reunir os requisitos do regulamento, né, como a doutora Líbia informou, a rescisão claramente vai ser pelo Banco do Brasil, ela já tem que estar aposentada e ter uma renda vitalícia. Então, primeiro, precisa preencher todos esses requisitos. Já tendo os requisitos preenchidos, nós precisamos avaliar como vai funcionar esse desligamento, né? Então, esse é um caso que precisamos entender caso a caso como vai funcionar. Hoje, a decisão é para quem já é inativo, para as pessoas inativas. Então, se você está ativo, não se enquadra na situação fática que estamos discutindo aqui. Mas se a partir de agora vier a inatividade, aí sim precisa ter os requisitos e vamos entender melhor o seu caso. Mas, preenchendo os requisitos, tendo se desligado nesse formato, pode efetuar a solicitação por meio do portal da transparência, no link que foi disponibilizado, seguir o passo a passo convencional e, se por acaso tiver uma negativa, então nos informe qual foi esse motivo. Sendo um motivo genérico de que não faz parte do público-alvo, saiba que isso já está sendo tratado no processo. Algumas pessoas estão dizendo também que o Prev Mais não está sendo admitida pela CACI. Só que o Prev Mais é um benefício vitalício. E o Economus até fez uma declaração afirmando isso, que o Prev Mais, né, nas modalidades lá estipuladas, ele tem esse caráter vitalício. Isso também vai ser objeto aí da nossa conversa com o Banco do Brasil, que nós esperamos que aconteça o mais breve possível, seja nos autos ou seja em uma audiência de conciliação, para que a gente possa então falar caso por caso e entender melhor o porquê dessa negativa. Não tem uma previsão no regulamento e nenhuma exclusão expressa sobre que a renúncia dos planos do Economus seria automática quando ela é patrocinada pelo Banco do Brasil. De fato, existe esse destaque no portal da transparência, dizendo que a pessoa, o associado, né, o egresso, quando ele opta por um novo regulamento, então ele renuncia ao anterior, renuncia àquele que estava sendo patrocinado pelo banco, mas essa é uma questão que precisa ganhar, se o seu plano de saúde do Economus foi cancelado ou não. Precisa fazer esse acompanhamento. É possível ser feito através do aplicativo, né, pelas ferramentas digitais, por telefone.
precisa acompanhar para não ser surpreendido com 2 cobranças simultaneamente, porque isso pode acontecer. E se não for do interesse do associado, do egresso, permanecer em 2 planos de saúde, ele precisa então acompanhar e adotar a medida necessária. Tutela de urgência. Alguns egressos estão comentando sobre se é possível ser cancelada, ser revogada. Bom, não é uma decisão definitiva ainda, é uma tutela, né? Nós conseguimos no Tribunal Superior do Trabalho, a Facesp trabalhou muito para conseguir essa decisão, mas não é definitivo. Então, pode acontecer uma eventualidade, né, ter uma revogação, um cancelamento. Nós não contamos com isso, não esperamos por isso, mas o processo ele tem riscos, como qualquer outra demanda judicial, e isso pode vir a acontecer. Esperamos que neste ponto não. Eu gostaria de fazer um esclarecimento. Ela é provisória, mas ela foi concedida sobre bases bem sólidas, tá? Ela só foi concedida depois de deferida na sentença, depois de confirmada pela segunda instância, e dificilmente a parte contrária conseguiria reverter em instância extraordinária, que seria no TST, porque ela foi concedida realmente em bases muito sólidas. Não é impossível, mas é muito improvável, tá? Então, qualquer decisão provisória, ela é passível de ser revogada, mas é muito improvável nessa situação. É diferente, por exemplo, de quando se defere uma liminar antes de uma sentença. Uma liminar daquelas bem urgentes e rápidas antes de se ouvir a parte, antes de se formar o contraditório. Neste caso, não. Neste caso, a ação já está procedente. Então, dificilmente ela poderia ser revogada. Tá? Nós não temos como prever o futuro, mas nós acreditamos que ela seja bem sólida. Mais do que outras tutelas de outras ações que hoje vigoram aqui nas nossas ações coletivas. Doutora, só ainda seguindo nessa complementação, é importante esclarecer que quando a senhora fala de ação, já está com sentença, é a ação do Ministério Público de 2012, exatamente, que foi confirmada em 2016, quer dizer, essa solidez que a senhora está exatamente, essa ação foi julgada em 2012, foi distribuída em 2012, a primeira sentença de 2013, confirmada em 2016, isso, e nós conseguimos a tutela agora no TST. Exatamente. Vai demorar um pouquinho para a ação civil pública ser concluída. Nós não temos nem como limitar aqui um período, prever um período, porque é uma ação bem complexa, que envolve muitas pessoas, muitas vidas, mas a tutela, nós acreditamos que ela seja bem sólida, tá? Ela tem sustentação jurídica para se manter, é isso. Exato. Algumas pessoas são beneficiadas por ações judiciais e têm direito à contribuição do Banco do Brasil, no plano FES, novo FES. Essas questões de pessoas que já usufruem de uma decisão proferida em ação individual precisa ser tratada individualmente, né, para avaliar quais as condições dessa decisão e entendermos melhor se é uma decisão definitiva também, se provisória também, se é definitiva, como que está essa parte. Então, nós não vamos aqui genericamente falar sobre essa situação, porque depende da análise do caso concreto. Nós atendemos no escritório diariamente muitos egressos associados que têm essa dúvida. Amanda, Líbia, eu já tenho um processo, o meu processo está nessa situação, e aí nós avaliamos a situação fática de cada um, tá? Então precisa entrar em contato conosco por e-mail, por telefone, para que a gente possa então esclarecer quem já tem ação individual e se beneficia de alguma decisão, seja ela provisória ou definitiva. Pensionistas têm direito a CACI, desde que preenchidos os requisitos, né, do regulamento, rescisão pelo Banco do Brasil, aposentadoria do falecido, do decujus e renda vitalícia, né? Então, pensionistas têm direito,
percorrem o mesmo caminho para fazer a solicitação, da mesma forma, seguindo o mesmo formulário, o mesmo link do portal da transparência, desde que preenchidos os requisitos previstos no regulamento. Ele foi alterado e ele trouxe algumas previsões diferentes para o regulamento vigente anteriormente, inclusive quanto à contribuição do Banco do Brasil. E essa questão ela foi esclarecida no processo, teve até o regulamento que foi alterado, o primeiro formulário disponibilizado pelo Banco do Brasil, ele até foi alterado depois, porque o Banco do Brasil contribui com a CACI, assim deve fazer para os egressos do Banco Nossa Caixa, e como tem sido feito para quem conseguiu já a tutela, porque nós temos algumas pessoas que já conseguiram a adesão, estão recebendo o patrocínio do banco no pagamento das mensalidades, e assim deve ser feito. O de 2018, ele excluía a participação do Banco do Brasil, não é o caso. Essas pessoas que estão se beneficiando da ação civil pública, do cumprimento de sentença que a Facesp distribuiu, ela recebe a contribuição do Banco do Brasil no pagamento das mensalidades. O Banco do Brasil, ele não contribui com os dependentes, isso para nenhuma das pessoas, os nativos do Banco do Brasil, os egressos, o patrocínio do Banco do Brasil, ele se limita ao titular no percentual, hoje, nós estamos de 4,5% do Banco do Brasil, para as pessoas que se enquadram e estão se beneficiando da tutela. Sobre a ação individual, também algumas pessoas nos procuraram para propor ações individuais agora. Nós entendemos que não é o caso de distribuir uma ação individual agora, até porque nós já estamos numa fase avançada aqui no cumprimento de sentença. Se a pessoa o egresso preenche os requisitos para se beneficiar da tutela de urgência, não tem por que distribuir uma ação individual que vai passar por toda a fase de conhecimento, que pode ter uma decisão desfavorável, que pode abrir mão dessa tutela que nós estamos tratando aqui. Então, temos que seguir pelo caminho do cumprimento de sentença, fazendo a solicitação e apresentando no processo de cumprimento, caso seja um retorno negativo do Banco do Brasil ou da CACI. Eu acho que esses são os pontos que nós recebemos. A doutora Libreng lembra de mais algum ponto? Não, importante? sim, só mais um. É sobre a possibilidade de discutir individualmente os casos em que o Banco do Brasil negou a adesão, tá? Da mesma forma, ainda não é o momento de entrar com esses cumprimentos individuais. Se um dia for, nós alertaremos, nós comunicaremos por meio da Facesp, mas hoje o caminho mais rápido é aguardar a manifestação do juiz no cumprimento de sentença coletivo, tá? Se não tivermos nenhum resultado por meio deste cumprimento, nós pensaremos em outra estratégia, mas hoje a mais rápida é essa. Sim. Então não entrem ainda com cumprimentos individuais. O cumprimento de sentença está caminhando, nós estamos na expectativa de uma decisão do juiz, de um despacho, para esclarecer com o Banco do Brasil todos esses pontos que nós alertamos aqui, especialmente em relação ao público-alvo, porque o número é um número muito grande de pessoas que foram recusadas sob essa justificativa, e agora nós vamos então alinhar com o Banco do Brasil. Exato. E quando o Banco do Brasil responder, tudo que nós poderemos exigir neste cumprimento desta ação é que seja dado o mesmo tratamento aos egressos que está e foi dado aos empregados originários do Banco do Brasil. A gente não pode exigir nada além, tá? E nem a quem, tá? Então, por isso que nós temos que cumprir todos esses requisitos, todos os critérios, inclusive do plano. Então, nós estamos observando o plano, vamos aguardar as respostas do Banco do Brasil e, a partir dessas respostas, a gente pode exigir o cumprimento, da mesma forma em que ele é concedido ao Banco do Brasil, com as peculiaridades de cada situação, como, por exemplo, o Banco do Brasil, os empregados originários estão vinculados ao plano de saúde Previ, né? Da Previ, sim, isso. E os egressos do Banco Nossa Caixa vinculados a planos do Economos.
tá? Desde que seja vitalício, tanto faz se ele é do Economus ou da Previ, mas é uma renda vitalícia. Exatamente. Essa é uma das exigências. E além disso, teremos que observar se os outros critérios do plano estão sendo respeitados pelo Banco do Brasil para negar ou para deferir a adesão. É isso. Exato. Tá? Sempre vinculados ao regulamento. É isso. Associados à FACESP podem conseguir, mas também se eles não conseguirem, eles não vão ter com quem nem como discutir os motivos de terem sido rejeitados, tá? A diferença é que a FACESP representa seus associados e vai tentar resolver a situação de todos por meio do escritório que eles contrataram, que somos nós, Inocente Advogados. Mas todos os egressos têm direito a esta ação, independentemente de ser associado da FACESP ou não. Exato. A diferença é que nós trabalhamos ativamente para resolver a negativa de todos os associados. E estamos, então, apresentando no processo todos esses dados. Isso, inclusive nomes de pessoas e relação de tudo que a gente precisa, né, para resolver os problemas específicos. Nós estamos aqui atuando de uma forma ampla, mas focada nos associados. Exato. Tá? Doutora, deixa eu fazer um complemento, ver se eu não falo besteira. É o seguinte, a ação é do Ministério Público, a sentença é do Ministério Público, por via de consequência, abrange todos os egressos. Todos os egressos. Só que o Ministério Público, ele não vai executar individualmente cada sentença. Inclusive, o Ministério Público se habilitou no nosso cumprimento de sentença. Certo. Mas ele não tem se manifestado, tá? Nós é que estamos fazendo toda a condução do processo. Ele se habilita como se fosse também um cumprimento público. Para acompanhar. Mas ele só está acompanhando. E nós conseguimos, né, também em parceria com o Ministério Público, quando eu falo parceria, nós somos assistentes do Ministério Público. Exatamente. Correto. Nós conseguimos a tutela de urgência. Exato. E nós estamos executando individualmente em nome de cada associado, é como se tivéssemos fosse executando individualmente em nome de cada associado, com toda essa estratégia que a senhora acabou de se reportar. Exato. Perfeito. Quer dizer, cada um individualmente poderia, mas teria que se virar por conta própria. Exatamente. Ou seja, contratando advogados específicos, passando a estratégia todo o histórico do processo. Exatamente. E, pessoal, nós estamos nesse processo desde 2012. Nós, que eu digo, a FACESP. Exato. Só para lembrar. Quer dizer, nós não entramos agora só prefeito da tutela. Então, toda essa expertise que nós temos ao longo desse tempo todo, juntamente com o escritório, é que nós estamos colocando à disposição para execução dessa decisão. Isso é importante colocar, porque e agora enveredando um pouco pelo viés político, o pessoal às vezes comenta, a FACESP sentou na janelinha. Agora, não, nós estamos executando algo que tem uma decisão de 2012, confirmada em 2013, confirmada em 2016, nós estamos em 2025, com possibilidade desse processo ainda demorar muito tempo para trânsito em julgado. O que nós estamos fazendo com essa interferência no processo como assistente do Ministério Público, conseguindo antecipar essa decisão, é justamente para que o processo tenha efeito prático. Exatamente. Eu não gosto de falar nesse assunto, mas eu falo, o pessoal não gosta. Quantas pessoas já morreram nesse intervalo de tempo de 2013 para cá? Exatamente. Perfeito. Então, o mérito nosso da FACESP junto com o escritório é exatamente antecipar os efeitos dessa decisão que sabe-se lá quando seria posta em prática se não fosse obtida essa tutela de urgência. Exatamente. É importante fazer essa colocação para colocar as coisas como são efetivamente. Isso, e tem mais um detalhe, senhor Galdino. A FACESP, que subsidiou todo o processo, subsidiou o Ministério Público com os dados relevantes para o deferimento da concessão da tutela. Se hoje este processo tivesse transitado em julgado, a decisão ia ser cumprida para os ativos, porque o Ministério Público não tem controle de quem são os inativos. Então a FACESP representa principalmente aqueles que já se desligaram do banco. Essas pessoas estão totalmente fora do radar. E se não tivesse a interferência da FACESP, não teria como
que essa decisão fosse estendida aos inativos sem uma representação de um advogado e sem os documentos que nós temos para justificar que eles também devem ser assistidos por essa decisão. Tá? Para elencar, né, quem são essas pessoas e demonstrar por A mais B porque eles têm direito a essa decisão.